Olá, muito bem-vindo ao Notícia Jato. O programa de hoje ele é um pouco diferente, já que ele vai ser monotemático. A gente vai falar sobre essa questão do F-16 na FAB, que basicamente incendiou a internet nos últimos dias. Ela é baseada num slide que está rodando nas principais plataformas, mídias sociais, por exemplo, grupo de WhatsApp, que mostra o Gripen ao lado do F-16 ali em compras futuras e também em uma entrevista que o atual comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, deu ao jornal o Globo. Ele também fala um pouquinho ali de reequipamento. Mas antes de começarmos esse bate-papo, queria primeiro te agradecer a sua presença e também a Dassault Falcon, que tem patrocinado aqui o nosso programa há bastante tempo. A Dassault Falcon é uma empresa do grupo Dassault Aviation que está desde 1994 aqui com a Aero Magazine, ou seja, há 30 anos, os nossos parceiros. Então, vou chamar ali os 10 segundos de contagem regressiva da Dassault e já volto para a gente tratar sobre esse tema do F-16 da FAB, se isso vai ou não acontecer. Então, 10 segundos eu já volto. Então, tá aí, obrigado a Dassault Aviation novamente por estar aqui conosco. E você, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever para nos ajudar a continuar crescendo. E se você gostar da live, não esqueça de deixar o seu like. Então, um ponto antes até de começar aqui. Eu troquei o microfone, muita gente falava do sistema de áudio aqui no nosso programa que não era tão bom, a gente está testando agora. Depois, por favor, deixa aqui embaixo o que você achou da qualidade de áudio, que nos ajuda aí a continuar aperfeiçoando o canal. Então vamos lá, falar objetivamente sobre essa questão do F-16 ou não na FAB. E no domingo agora eu fiz uma live falando um pouquinho sobre essas questões. Foi colocado aqui, na época estava muito vago, e então eu falei que lá em 2013 a Força Aérea tinha pensado, em meados de agosto/setembro, comprar um lote usado de F-16. Aliás, foi até capa na Aero Magazine, e eu vou deixar aqui embaixo o link se você quiser ler a matéria, que tem basicamente um pouquinho mais de 10 anos. Naquele momento, a Força Aérea estava tentando finalmente dar ali o FX2 um rumo. Não se sabia se aconteceu ou não. Naquela ocasião, então, o presidente Dilma Rousseff estava inclinado a comprar o F-18 Super Hornet da Boeing, mas a espionagem ali, principalmente pelo modo que ela foi revelada, até foi também pelo jornal O Globo, acabou colocando ali uma situação muito delicada entre a diplomacia brasileira e a norte-americana. Então acabou esfriando ali qualquer tipo de chance para o Boeing e acabou vencendo a proposta da Saab, que aliás era algo que a Força Aérea já queria há bastante tempo. Para você ter uma ideia, no FX1, que foi feito lá nos anos 1990 e terminou oficialmente no dia 31 de dezembro de 2002, o então presidente Fernando Henrique Cardoso ele assinou que então a compra seria pelo Gripen, na época era o C/D. Na ocasião, o presidente Lula assumiu no dia seguinte e acabou encerrando esse projeto. Ali o argumento, a desculpa era que pegaria o orçamento destinado à compra de caça do projeto FX e destinaria ao Fome Zero. Obviamente, politicamente, isso funcionou muito bem, e então esse projeto só foi retomado alguns anos depois, já como FX2. O que mudou no FX2 é que ele teria, então, a questão da transferência de tecnologia. Eu já falei bastante aqui no canal, não vou ficar repetindo, mas só para relembrar, a transferência de tecnologia não era entregar um manual, faça você mesmo o seu caça, a Força Aérea. E estabelecer uma série de requisitos e detalhes técnicos que ela gostaria de ter essa transferência de tecnologia, e os finalistas, que na época era a Dassault com Rafale, a Boeing com F-18 Super Hornet e a Saab com Gripen E/F, tinha ali então essas propostas e aceitaram. Falou, ok, a gente vai fazer a transferência. Então, venceu em dezembro de 2013 o Gripen NG ou E/F, como você preferir chamar. Desde então, a situação foi basicamente uma segunda parte dessa novela, já que o FX2 se atrasou bastante, chegou a ter vários anúncios controversos. O próprio então presidente Lula lá atrás tinha divulgado que quem teria vencido era o Rafale. Isso acabou sendo desmentido na ocasião pela Força Aérea. E esse projeto foi finalmente assinado em 2014. Então, há 10 anos atrás, o Brasil escolheu e formalizou a compra dos seus novos caças com a transferência de tecnologia. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Uma crise muito grave, financeira e até política, né? Então, o governo Dilma Rousseff, que acabou ali com o impeachment. Depois, mudanças de governo, então também teve ali a crise sanitária que atrapalhou muito a questão orçamentária, atrasou bastante até o desenvolvimento do avião. Mas por que a Força Aérea Brasileira queria o Gripen? Ela tinha basicamente a intenção de não ter apenas um vetor, mas também ter acesso a capacidades tecnológicas que ela não detinha e nem a indústria aeronáutica brasileira. E por que eu fiz todo esse regresso aí para a gente chegar ao F-16 na FAB supostamente em 2024? Porque a transferência de tecnologia ela custou muito dinheiro.
o projeto Gripen está mais ou menos aí orçado em 6 bilhões de dólares. O grande motivo é que como o Brasil comprou a Transtecnologia, então ele pagou mais caro. Ninguém te entrega ali algo secreto que se gastou anos para se desenvolver de graça. Então o Brasil pagou por as tecnologias que ele tinha interesse, principalmente integração de sistemas, algo que poucos países dominam, é algo muito crítico, então o Brasil fez questão de participar também desse processo e do desenvolvimento do avião, o que justificava exatamente a escolha do Gripen. Quando o projeto foi assinado em 2014, se falava em mais ou menos 108 aviões, então 3 lotes de 36 aeronaves. O primeiro teria 6 aviões, mais ou menos, na questão F, que podia ser ampliado na sequência. O Gripen F, ou seja, aquele avião de 2 lugares, ele seria produzido localmente, ou seja, no Brasil, em parceria entre a Saab e a Embraer. E outro ponto interessante que ele também seria desenvolvido por técnicos brasileiros. Lá em 2021, mais ou menos, o então comandante da aeronáutica, que era o Batista Júnior, ele acabou fazendo uma grande reestruturação no foco da FAB. Naquele momento, então se escolheu a produção do Gripen F na Suécia para permitir a produção de mais unidades do Gripen E no Brasil. Entre os argumentos estava que o custo de produzir no Brasil o F era grande, então era melhor produzir o E, que já aumentaria a escala, ao invés de fazer o número contratado, poderia se elevar um pouco mais, além dos 6F, né? Passaria um pouquinho aí esse total. Então, ali um equilíbrio de um ganha-ganha para o lado sueco e um ganha-ganha para o lado brasileiro. Outro ponto aí para a gente falar é efetivamente o F-16. Naquele momento, 2021/22 também, o então Batista Júnior, ele tinha dito que a Força Aérea teria um outro foco a partir de então. Ao longo de toda a história da Força Aérea Brasileira, de sua criação, ela sempre esteve preocupada com o desenvolvimento e fomento da indústria aeroespacial brasileira. Ou seja, ela, muitas em detrimento de sua própria capacidade, ela focava em desenvolver tecnologias no Brasil. Não por acaso surgiu a Embraer. A Embraer surgiu ali dentro do fomento da indústria aeronáutica brasileira. Claro, teve bastante polêmica, até oficiais da Força Aérea Brasileira, como o famoso brigadeiro Eduardo Gomes, não tinha interesse algum que a Embraer desse certo, porque ele achava que ia se gastar muito dinheiro se podia comprar de prateleira do exterior. Mais ou menos de 1970 até 2022, esse foi o trabalho da FAB, desenvolver principalmente tecnologias e capacidades locais, o que o último dali foram então o Gripen e o C-390 Millennium, seria o auge ali dessa participação da FAB. Então, em 2021/22, a Força Aérea mudou sua doutrina. Aliás, foi até tema de uma Aero Magazine, também depois vou deixar aqui embaixo o link e eu coloco o número da revista, já que não tem ainda online, talvez dê para a gente colocar, embora seja uma matéria um pouco antiga, de 2 anos atrás. Então, a Força Aérea disse o quê? A partir deste momento, o foco será exatamente a minha capacidade operacional e não a indústria aeroespacial brasileira. Isso tem vantagens e desvantagens. Quando a Força Aérea diz isso, então ela focou em principalmente aumentar sua capacidade, seja defensiva, com aviões de caça, aviões de bombardeio, caça-bombardeio, na verdade, a Força Aérea não tem interesse em bombardeiros puros, também capacidade de transporte de carga, parte de patrulha marítima e tudo mais. Então ela pensou, eu preciso de boas capacidades, em vez de ficar recorrendo a comprar aviões que não necessariamente me atendem para desenvolver a indústria nacional. Como eu disse, tem prós e contras. Prós, você aumenta consideravelmente sua capacidade militar, e o contra que você joga contra a sua própria capacidade industrial. São raros os países do mundo que não se preocupam tanto em ter a capacidade de produção nacional como sua prioridade. Vou dar um exemplo, a Suíça é um país muito pequeno que não está nem muito preocupado em ter sua indústria participando de toda a escala de produção, ou pelo menos de operação dos seus aviões militares. Basicamente, a Suíça tem uma fábrica de aviões, que é a Pilatus, voltado para o segmento executivo. Funciona para a Suíça, primeiro que ela é um país neutro e muito pequeno. Para outras nações, não necessariamente isso. O Japão produz aviões única e exclusivamente para suas necessidades. Você vê que o Japão nunca exporta aviões militares criados por eles mesmos, porque há necessidade de atender exclusivamente a sua indústria, isso é interesse nacional, e também a sua força aérea/marinha. Já no caso brasileiro, desde mais ou menos 1970, se focou muito em força aérea e também capacidade industrial. Com essas mudanças que aconteceram, o então Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica, ele disse que a Força Aérea priorizava um segundo lote de Gripen. Aliás, o brigadeiro Damasceno, o atual comandante da aeronáutica, também falou sobre isso, que 36 aviões é pouco, ou seja, se precisa de um pouco mais de aviões para pelo menos equilibrar essa conta inicial. 36 aviões é muito para apenas um esquadrão e pouco para dividir em 2 ou mais. Na época, até o presidente Bolsonaro tinha dito que compraria mais 4 unidades, fechando 40, o que daria 2 esquadrões com 20 aviões, ou mais ou menos 10 operacionais para cada lado. Vocês têm mais ou menos 10 aviões paralisados por uma série de motivos. Manutenção, talvez até acidente,
uma revisão ali, e 10 sempre mais ou menos operacionais. Foram mais ou menos porque a conta varia de acordo com a necessidade e orçamento. Porém, esses 4 aviões nunca saíram do papel. Então, novamente, voltando ao Batista Júnior, ele começou a avaliar a compra de um caça leve, tanto o modelo da Leonardo quanto o modelo sul-coreano, que é o T-50 Gold Eagle. Aliás, esse avião ele é desenvolvido em parceria com a Lockheed Martin. A Coreia do Sul tem uma proximidade bem grande com os americanos no desenvolvimento de aviões, inclusive esse novo deles, que está para entrar em operação, que lembra muito a F-35, os motivos é isso, o parceiro ali de desenvolvimento é a Lockheed. E nesse momento, então, a FAB começou a olhar, ou compra o avião sul-coreano para treinamento e ataque leve, ele é mais ou menos ali da categoria do AMX, ou A1, ou o modelo da Leonardo. Então se começou a avaliar, muita gente começou a criticar porque isso não era tão inteligente, já que a ideia era comprar o Gripen e não dividir então a Força Aérea novamente em 2 vetores. O Gripen deveria ser o avião universal, seja substituindo o Mirage, que ele acabou fazendo, também o F-5 modernizado e o AMX/A1 modernizado também. Tanto o F-5 quanto o A1 deve se aposentar até o final desta década. Então vai abrir um gap enorme aí de capacidade da Força Aérea Brasileira. O Batista Júnior na época dizia que o principal interesse e foco dele com essa reestruturação da FAB era justamente priorizar a compra do Gripen e de um segundo avião, que era basicamente, como eu disse, esse avião leve. Mais recentemente, com a troca de comando, isso não mudou, ou seja, realmente é uma nova doutrina na FAB de priorizar suas capacidades e não ficar também só na questão industrial. Porém, nessa entrevista do comandante Damasceno no jornal O Globo, ele disse que tem interesse de comprar um segundo lote do Gripen e também um novo vetor. Ele não explica qual, mas muita gente especula que seria justamente esse avião leve, principalmente o modelo da Leonardo. Isso também tem prós e contras. Vamos falar dos prós. É um avião muito mais barato de operar, muito mais barato de comprar e permitiria a FAB então conseguir pelo menos aí os seus 40, 50 aviões. Eu estou especulando esse número, eles nunca falaram valores, mas dava para equilibrar. Então mais ou menos 40, 50 até 60 Gripens sendo completados por um outro vetor mais barato e que atendesse missões pontuais. Então esse é o pró a Força Aérea Brasileira. O contra, primeiro, a Força Aérea pagou mais de 6 bilhões de dólares pelo Gripen, justamente pela transferência de tecnologia que eu falei no início do vídeo. Ou seja, se nós não colocarmos recursos para manter a linha de produção do Gripen com pelo menos 3 lotes, seja o primeiro lote que já está sendo entregue, o segundo, que seria esse agora, que está sendo discutido, e um futuro terceiro, a gente acabou queimando 6 bilhões de dólares à toa, porque podia ter pago muito menos pelo avião, em vez de ter toda essa capacidade. Você pode argumentar, mas chegou a tecnologia, então isso já é importante. Sim, mas se você não tiver onde aplicá-la, você volta ali, estaca zero. A questão da tecnologia permitia não apenas lá no futuro pensar em criar um avião 100% nacional, falo 100% é difícil, mas com muita nacionalização, ou pelo menos reduzir consideravelmente os custos operacionais do Gripen, porque muita coisa você vai saber fazer internamente. Além disso, fomenta a indústria nacional. A Embraer e todo mundo envolvido nesse processo acaba ali gerando recursos para a construção de novos aviões, emprego, renda, questões industriais, novas capacidades, ou seja, se pagou caro, como disse lá atrás, justamente para isso. Quando você fala, não vou mais focar num grande lote de Gripen, mas um lote intermediário com mais ou menos 60, 70 aviões, você vai perder uma parte dessa capacidade, inclusive a questão industrial instalada, seja a indústria de São Bernardo do Campo, da Saab, que é a SAM, né, que é a Saab Aeromontagem, quanto aquela joint venture junto com a Embraer em Gavião Peixoto. Você vai ter uma empresa grande, ociosa, porque você não comprou todos os aviões, que daria mais ou menos de 15 até 20 anos para entregar tudo. Aliás, a própria compra do Gripen está atrasada, entre outros motivos, pela falta de orçamento para continuar pagando o que se deve. Não a compra do avião em si, mas você tem que comprar uma série de insumos, tem que fazer sua indústria girar para você recebê-los. Também tem aí, vou abrir um parênteses, a questão da quebra da cadeia industrial que aconteceu pós-2020. É justificável, evidentemente. Então, comprando o segundo avião, seja qual for, a Força Aérea acaba atrapalhando o próprio desenvolvimento do Gripen. Isso é uma questão que ela tem que pensar bastante. Mas como eu falei agora há pouco, a Força Aérea desde 2022 tem falado muito mais em questões operacionais do que questões industriais e desenvolvimento local. Vamos ver o que acontece. Então, eu particularmente não acredito em F-16, para agora finalmente falar do avião, né? Que ali, eu acho que aquele slide se colocou um avião aleatório. Porém, em 2013, se colocou ali na carta, na mesa, que poderia comprar um lote usado de F-16 nos Estados Unidos. Seria o bloco C/D, e alguns até especulavam o primeiro lote, o A/B. Na época era muito mais pressão para conseguir, então, finalmente fechar o projeto FX2, ou seja, a Força Aérea
não precisaria continuar nesse projeto, nessa concorrência FX, ela podia ir lá e buscar uma compra de oportunidade no mercado. Isso, evidentemente, chegou à presidência, que acabou ali, por pressão, escolhendo o Gripen, que era o projeto que a FAB tinha. Agora, o F-16 realmente eu não acredito, falei com muitos colegas dentro da FAB, não consegui falar oficialmente com eles, vou tentar uma entrevista com o comandante Damasceno, se ele tiver disponibilidade, vai ser uma honra conversar com ele e poder falar sobre esses projetos da Força Aérea Brasileira. E esses amigos, conversei em off, disseram que F-16 é pouco provável, eles nem souberam explicar exatamente por que o avião estava no slide, mas nenhum deles também descartou essa possibilidade. Mas todos disseram que sim, é uma realidade, é uma discussão interna a compra de um segundo vetor, que seria esse caça-leve. Não se fala a qual, mas muita gente especula que seria o modelo da Leonardo, como disse também o sul-coreano. Então a Força Aérea agora está no momento ali de tentativa de se achar. Alguns pontos são positivos e outros, como eu disse, traz ali uns contras consideráveis. Por exemplo, jogar em detrimento à sua capacidade industrial. Claro, você pode ter uma operação gigantesca, aviões de ponta, mas se você tiver uma indústria fragilizada ou sequer nela nem existir para atender suas necessidades, você também coloca o país em risco, já que é bem perigoso você entrar numa questão, por isso não é uma guerra, mas no embargo, ou seja, o que acontecer no mundo, você vai ficar bem mais restrito. Às vezes nem no embargo, né? Acontece uma guerra na Europa ou na Ásia, você acaba perdendo ali capacidade de manter seus aviões, porque simplesmente todos os recursos da indústria ali que produziu ele e te vendeu, está focado para atender suas necessidades emergenciais ou de parceiros. Quem viu aí a Ucrânia sabe bem o que aconteceu. Só para a gente fechar o vídeo e não ficar tão longo, outros pontos aí, só para a gente arrematar. A Força Aérea também, nesse período aí, pós 2021/22, fez uma reformulação na compra do KC-390, foi bem polêmica. Um dos motivos alegados é que comprar 28 aviões era um exagero, já que o C-390 tinha uma capacidade muito superior à despachabilidade do Hércules. Lembrando, o C-130 brasileira, a versão H, já estava mais limitado numa série de questões, alcance, questão de carga, até a própria vida útil. Então, o C-390 entrando agora, ele consegue levar isso a pleno. E, aliás, também a taxa de despachabilidade, é muito elevada, é próxima a 100%. Ou seja, o avião está sempre disponível, ou seja, isso também justificava reduzir esse pedido. O Senão, novamente, é que colocou um cheque aí um pouco à parte de produção do C-390. A Embraer projetou ali sua indústria para atender 28 unidades, além das compras internacionais. Quando você corta isso pela metade, a linha de produção fica ociosa e fica muito difícil manter a viabilidade desse projeto e também os custos disparam. Então a Força Aérea também avaliou e achou que era mais vantagem seguir nesse caminho de um pedido reduzido. O segundo lote de Gripen está em discussão há bastante tempo. Na verdade, desde que assinou o contrato, se tem falado desse segundo lote. Como eu disse, a ideia total era 108, chegou a se discutir lá atrás até 120 aviões, na época era até um delírio, não vai acontecer pelo visto, mas agora se fala entre 60 e 70 aviões no máximo. Outro ponto também que eu salvei aqui para a gente falar rapidamente era a questão do Stout. Muita gente ainda me pergunta, vai existir ou não? Não, não vai existir, já que ele era apenas um conceito. A Força Aérea colocou aqueles slides, nunca passou disso, pensando ali num substituto direto ao Bandeirante. O que deve acontecer quando o Bandeirante começar a sair de serviço, que deve acontecer ao longo dessa década, a Força Aérea vai buscar no mercado internacional um avião e sem desenvolver com a Embraer ou qualquer outro player local. Um dos motivos é a falta de interesse global por essa categoria de avião, principalmente no segmento militar, ou seja, se a Força Aérea entrasse na questão industrial, ela pagaria pelo desenvolvimento com um avião que tem pouca chance de dar certo no mundo. Hoje você tem alguns modelos que atendem basicamente esse mercado, principalmente o modelo o Cessna Sky Courier, que é um avião criado para Feeder Express, mas que podia atender essas necessidades militares. Aqui também só uma especulação, já que não existe nenhum estudo ali dizendo qual será o avião. Outro ponto também importante é a questão dos KC-30. Muitos também falaram dessa entrevista do comandante Damasceno no jornal O Globo, dizendo que se ele vai ou não comprar o novo avião presidencial. Há bastante tempo se discute a compra de um novo vetor. O A319, que está sendo usado hoje pela Força Aérea Brasileira, ele foi compro em 2005, ainda pelo então presidente Lula, para substituir o veterano KC-137, o 2401, aí majoritariamente conhecido como Sucatão, que era um grande absurdo chamar isso do avião. Ele era antigo, mas era muito bem cuidado. Eu tive o prazer de voar com ele 2 vezes. E então se fala agora, o A319 é um avião relativamente novo, aí 20 anos, com pouquíssimas horas de voo, mas ele tem um alcance bastante limitado para viagens internacionais de longa duração. Ele chega até a Europa com uma escala, depende do destino, dá para ir direto, outros não. Mesmo os Estados Unidos, depende do destino, vai direto, outros têm que fazer uma escala, e Oriente Médio e Ásia nem se fala, né? 2 ou 3 escalas, dependendo aí o local que o avião vai final.
Então se pensa sim em comprar uma nova unidade do A330 ou um avião similar. É mais provável, por tudo que tem acontecido, que seria um novo A330, da FAB teria 3, 2 destinados ao transporte e reabastecimento em voo, e um terceiro destinado exclusivamente ao transporte da presidência. Ninguém também sabe se vai ser um avião novo ou usado. Todo mundo conhecendo a Força Aérea, dizem que o estudo é para as duas opções, seja um avião novo ou um avião usado. Mas o que parece que vai acontecer é que a Força Aérea só vai definir esse terceiro avião quando ela realmente direcionar os seus 2 aviões para conversão no padrão MRTT. Isso deve ser convertido na Espanha, que é onde que a Airbus faz essa conversão. Então aproveitaria esse momento e colocaria o terceiro avião, já que também tem que ser convertido, já que muda todo o interior, se tem uns novos sistemas, antenas, aperto de segurança, que é adicionado. Então se aproveitaria e fazia um combo sobre esse projeto também. E por fim, eu só queria agradecer você por estar aqui comigo, justamente aguentando aí a gente falar bastante tempo sobre a FAB e todos esses detalhes aí que estão rolando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo sua opinião sobre essa questão, se compra um novo avião, se mantém tudo no Gripen, se deve ir para a questão aí de um avião de caça leve, ou seja, o Gripen mais caça leve, ou o próprio F-16. Deixa aqui embaixo o que você acha e não esquece também de dizer o que você achou do áudio depois dessas mudanças que nós promovemos aqui na Aero Magazine. E novamente, eu queria agradecer a você por ter ficado aqui comigo e a Dassault por estar patrocinando o nosso programa. Então, a Dassault Aviation, muito obrigado por estar sempre acreditando aqui na Aero. Um bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.